fatos sem mentiras. A Voz do Povo. Nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar. A Voz do Povo. Com Arimar Souza de Sá. Quando nosso céu se faz moldura para engalanar a natureza, nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Como sentinelas avançadas, como destemidos pioneiros, e nestas paragens impoentes gritam com força: somos brasileiros. Nesta fronteira de nossa pátria, Rondônia trabalha febrilmente nas oficinas e nas escolas. Orquestração empolga toda a gente, braços e mentes forjam cantando a apoteose deste rincão, que com orgulho exaltaremos enquanto nos palpita o coração. Azul, nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, cristalino, muito puro, e conserve sempre assim. Aqui toda a vida se engalanar de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Olá, Porto Velho, alô, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla a gente de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. Me atrasei no meio do caminho, o caminhão cruzou ali e não tinha quem conseguisse passar, acabei me atrasando. Peço desculpas aos ouvintes, me atrasei um pouquinho, mas vim aqui cumprir o dever diário de trazer informações e cobrar para vocês, para todos nós aí, as ações das autoridades de plantão. Bom, vamos lá então, vamos colocar a voz do povo no ar. Muita coisa hoje, muitas situações, mas
o índice alarmante da Covid-19 está me permitindo aí, na semana que vem, suspender o programa, hein? E eu vou explicar por quê. No sábado passado, um convidado que esteve aqui na Rádio Caiari, ele postou na rede social dele dizendo que se sentiu mal na quinta, na sexta fez o teste e em seguida ele recebeu, se não me engano, na terça-feira, ele recebeu o resultado positivo, significando dizer que ele já estava com Covid quando veio aqui. É estranho porque se a pessoa está se sentindo mal e não devia ter vindo aqui na Rádio Caiari, não devia ter vindo. Então ele esteve sábado, prestou a entrevista aqui e, consequentemente, o meu amigo José, que está ao meu lado, para quem está vendo as imagens aqui, eu estou aproximadamente meio metro dele. Ele se sentiu mal. E aí, com os sintomas da Covid-19, como ele me disse, dor no corpo e tudo mais, ele foi fazer o exame. E eu, por questão de responsabilidade, vou ter que precisar me afastar, porque... salvo se o exame dele não é negativo, eu volto na semana que vem. Mas como é que eu vou ficar fazendo um programa? Eu não estou sentindo nada, graças a Deus, até porque eu tenho me cuidado. E o José estava se cuidando aqui na rádio. Mas o convidado veio, sabendo que estava contaminado, porque já estava sentindo sintoma, não deveria ter vindo aqui. E daí veio. E da agora o José, que é meu parceiro aqui de operação, aqui do meu lado, eu estou a meio metro do José. E eu só tiro a máscara. Até porque quem usa óculos como eu embaça e não dá para fazer mesmo. Eu faço isso com o coração na mão, mas infelizmente, em função dessa situação, é provável que na semana que vem eu precise então entrar em quarentena. Salvo se o exame do José sair negativo, aí sim, mas se não eu também vou fazer. Não dá para ficar na dúvida. Eu estou praticamente me cuidando o tempo inteiro. Minha mão já deve estar desbotada de tanto álcool em gel. O volante do meu carro já está desbotando, na verdade, desbotando mesmo. E aí acontece um fato desse, né? Deixa a gente chateado porque a pessoa sabia. Se não sabia, desconfiava, porque até foi fazer o teste. E acontece uma situação como essa aqui na rádio. A gente fica triste porque o convidado que veio no sábado é uma pessoa conhecida e podia ter tido um pouco mais de responsabilidade. Na hora que foi receber o convite, devia ter declinado. Olha, eu estou sentindo alguns sintomas. No dia seguinte ele foi fazer o teste na sexta. No sábado veio aqui. Tá errado. Tá errado. E isso deixa a gente bastante chateado, porque é praticamente impossível eu, por questão de responsabilidade, ter que vir ao programa. O José aqui do meu lado, colado a mim aqui, embora que ele se cuide, esteja de máscara, mas fazer o quê? De qualquer sorte, eu vou esperar um pouco aí esse exame dele, não estou sentindo nada, graças a Deus. Mas se ele tiver, eu tenho que me afastar. Bom, vamos torcer aí para que Deus não deixe o José bem e eu também fique aqui. Essa questão me deixou muito chateado. Essa pessoa é uma pessoa muito conhecida em Porto Velho. E a gente fica triste de imaginar que o sujeito chega num sábado aqui para dar uma entrevista, tendo sintomas na quinta, fez exame na sexta, vem no sábado numa rádio. Francamente, deixa a gente brabo, chateado, porque essa questão da responsabilidade eu estou tendo, a rádio está tendo, e chega o convidado aí, por pura irresponsabilidade, faz uma situação dessa. Eu vou até me perdi aqui. Vamos começar o programa de hoje falando a respeito do boletim Covid-19. 1.548 novos casos, perdão, até gaguejei aqui, porque deixa a gente chateado uma situação dessa. 1.548 novos casos da Covid-19, 47 mortes nas últimas 24 horas. Dos dias que a produção está me dizendo, dos últimos tempos para cá, foi o pior momento.
Foi o pior momento. 47 mortes é muita gente. E isso, naturalmente, deixa todo mundo com barba de molho, salvo aqueles que não estão nem aí para a doença, como o presidente e os seguidores. Foram 1.548 novos casos, 47 mortes. Casos confirmados, 154.111. Ativos, 15.527. Óbitos, 2.991 pessoas. 2.991 pessoas de março para cá. Paciente internado na rede estadual de saúde, 399. Na rede privada, 158. Na rede municipal de saúde, 167. E na rede filantrópica, 10. No total, 734 pessoas estão doentes, internadas em Porto Velho. Vamos lá então. De janeiro para cá já morreram em Porto Velho 1.331 pessoas, em Ariquemes 225, em Ji-Paraná 262 pessoas, em Vilhena 140, em Cacoal 113, em Guajará 146, meu Deus do céu, em Jaru 61, Rio de Moura 67, em Machadinho do Oeste 30, Buritis 35, Pimenta Bueno 36, 43 em Candeeiro de Jamaria, Ouro Preto 58. Dali para baixo eles estão numa média de 35 para 40 pessoas de março para cá. Os dados completos dessa situação você encontra no site rondonoticias.com.br. Nas últimas 24 horas morreram 22 pessoas em Porto Velho. 22 pessoas morreram em Porto Velho. Pensa aí, meu ouvinte. Em Ariquemes morreram 2, em Ji-Paraná 2, em Vilhena 2, em Cacoal 1, em Guajará 2, em Rolim de Moura 3, Machadinho do Oeste morreram... Não morreram em Machadinho do Oeste. Também em Alta Floresta 1, em Nova Mamoré 3, 2 em Cujubim. Estou falando só do dia de ontem. 3 em Montenegro, 3 em Nova União. Uma pessoa morreu em Alto Alegre dos Pareci, no total de 47 pessoas que morreram aqui, em Porto Velho, que a Voz do Povo traz para você, então. Bom, uma ouvinte da Voz do Povo, cujo nome eu não me recordo aqui, ela denunciou aqui para o programa, e eu quero até as palminhas aqui da Voz do Povo, para o ouvinte. A ouvinte denunciou de que no supermercado Gonçalves da Jorge Teixeira a situação estava frouxa lá. O jeito entrava do jeito que queria e tudo mais. E a ouvinte denunciou aqui na Voz do Povo. Não me lembro quem foi agora aqui. Ela me disse que mal eles faziam o teste de temperatura e que ela viu casos de pessoas com a temperatura acima do limite, mas que entravam e faziam compras no mercado. O programa bateu com veemência ontem aqui na Voz do Povo. E ainda ontem, no período da tarde, a matéria está no rondonoticias.com.br, acompanhe lá. A fiscalização bateu no Gonçalves e a confusão foi grande. Olha lá, tá lá, para você que está no Rondo Notícias agora, tá lá a picape do Procon com vigilância sanitária, com todo mundo lá no Gonçalves. E daí, a denúncia da Voz do Povo chegou nas autoridades. Palmas aos ouvintes da Voz do Povo, palmas ao ouvinte da Voz do Povo, que colocou a situação para nós, o programa bateu e, consequentemente, a situação, pelo menos ao que consta, chegaram lá e deram um alerta. Ó, nós estamos aqui, hein? Até porque o programa está prestando serviço à população. Então, tá aí. A matéria diz o seguinte: no início da manhã desta semana, um ouvinte ligou para a Voz do Povo, relatando o que disse a matéria. E informou a questão do Gonçalves. A matéria está completa lá. E o programa presta mais uma vez serviço à população e pega mais uma vitória e aí coloca no seu troféu aí de conquistas, tá bom? Parabéns aos ouvintes da Voz do Povo. Bom intervalo, eu volto já já. A Voz do Povo. Lembrando, a informação precisa,
com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Atenção empresários, comerciantes e clientes. De acordo com o decreto estadual, siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Utilize máscara ao entrar no estabelecimento comercial. Use álcool em gel, lave sempre as mãos com água e sabão. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento de 2 metros. E só saia de casa se realmente necessário. Um apoio do Sebrae, que agradece todo o esforço em prol de uma comunidade mais saudável e empreendedora. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu segundo bloco. Já atendeu Sua Excelência o ouvinte do programa aí, já muita gente ligada conosco, muito obrigado aí. Vamos lá então, Lansdorf, um abraço Lansdorf, obrigado aí Lansdorf. Complicado isso, diz aqui a Fernanda Moraes. Fred Nunes, que Deus ilumine você. Não ter pego, amigo. Obrigado aí, Fred. A Lu Pires. Que Deus livre você e sua equipe. Obrigado, Lu. Manifestação em frente ao CPA agora. Está dizendo o Lansdorf aqui. Também o Carlos Ponte. Todos nós estamos com o psicológico abatido. Só com vacina para nos tranquilizar. Boa tarde. Continua acompanhando aqui em Minas Gerais. Vamos torcer para que o exame do José dê negativo. Vamos sim, Ciranete. Obrigado aí. Porque só o programa parar vai fazer muita falta. Pois é, mas do jeito que vai aí, segunda-feira, presumivelmente, eu devo parar a Voz do Povo. Bom, próxima pauta do programa, ela diz respeito, então, à cassação do deputado estadual Aélcio da TV. Segundo a denúncia, o deputado teria usado os veículos dele, veículo que ele tinha de comunicação, fora do tempo estabelecido pela lei eleitoral. Daí ele foi denunciado por abuso de poder econômico nas eleições. E quando foi ontem, já transitou em julgado, então, já foi o último recurso julgado lá pelo TSE, e o deputado estadual Aélcio da TV perde o mandato. Quem entra no seu lugar é o ex-deputado Ribamar Araújo. Ribamar foi, salvo engano, o melhor deputado que teve por aí. Nunca teve envolvido em rolo, sempre foi um sujeito que teve boa intenção nas questões relacionadas à vida do estado de Rondônia. Então, a perda de um, o lamento de um, o triunfo do outro, é a vida que segue. Bom, vamos dar sequência à Voz do Povo aqui. Todos os deputados, aliás, todos os governadores do país assinaram, então, uma carta de intenção. 14 governadores assinaram uma carta pedindo vacina ao presidente Bolsonaro. 14 governadores.
os aliados não pediram a vacina do presidente. O governador Marcos Rocha, aliado do presidente, ele então não assinou a carta pedindo a vacina. É de se estranhar, embora que a fidelidade deixe o governador amarrado, né? O fato dele ser fiel ao Bolsonaro deixa-o amarrado, mas aí a gente fica realmente a se perguntar entre a fidelidade da ideologia e o interesse público, sobretudo no momento que vive a coletividade rondoniense, vive o país com tanta dor, com tanta morte. Será que as mortes não se sobrepõem à fidelidade do governador Marcos Rocha ao presidente da República? Da questão da ideologia política de um compatível com a do outro? O que custava assinar essa carta, hein? Então seria um medo para assinar essa carta do presidente fazer alguma represália com o Estado? Pois é. Essa carta pedindo a vacina seria mais uma a engrossar o coro de tantas outras que pedem um pouco mais de empenho do presidente, que vem brincando com essa doença. Estão mandando eu comprar vacina, ele disse, aspas, só se eu comprar da mãe. Isso não é forma de tratar uma questão tão dura quanto esta. E por conta dessa situação, dessa negatividade ou negação a essa doença, a gente vê seguidores andando sem máscara, vão se contaminando e vão morrendo. É triste a situação, é bizonha. Fatos como esse merecem grandes reflexões. Eu tomara que o governador Marcos Rocha volte atrás e assine essa carta pedindo essa vacina, para ver se no coro de governadores, na pressão política, a legítima pressão, esta é uma pressão legítima, o presidente resolva então respeitar essa doença, comprar essa vacina, que ela possa salvar mais vidas aí. Porque, salvo engano, 4% da população de Rondônia foi vacinada. Quer dizer que 3%, me diz a produção, da população foi vacinada. 97% está com as vísceras do lado de fora e o vírus comendo. É muito complicado isto. Bom, o professor Gilberto Teles, conhecidíssimo na vida da cidade de Porto Velho, piorou da Covid-19, está internado no hospital particular da cidade. O professor Wilson Dias, também professor da rede estadual, que estava cometido da Covid, ele, então, hoje pela manhã, ele teve alta, mandou uma mensagem para mim, me informando que teve alta. Palmas aí, então, ao professor Wilson Dias. Agora ele vai tratar o restante da doença em casa. Também o doutor Amado Raal, está em São Paulo, acometido da doença, fez contato comigo hoje de manhã, me dizendo que está fazendo fisioterapia e que está se recuperando bem da doença. Isso é bom, né? Essas recuperações. Tomara que o professor Gilberto alcance rapidamente a cura desta doença, como as demais pessoas, todas as outras que estão nesse momento doentes. Tomara que Deus as ilumine e elas voltem restabelecidas para o meio social. Bom, ontem eu falei de um sequestro que houve aqui em Porto Velho, de um assalto na agência do Banco do Brasil, e que os meliantes, quando eu falei aqui no programa, na hora do almoço, ainda estava em andamento. Hoje eu vou trazer só a complementação da notícia. Os elementos chegaram às 5 horas da manhã, no momento em que a gerente da agência ia saindo. Um vizinho dela achou estranha a movimentação e ligou para a polícia. E daí ela foi para a agência bancária. Quando chegou no banco, ela entrou com 2 pessoas, os funcionários acharam estranho também, ligaram para a polícia. E a polícia militar chegou rapidamente e conseguiu então barrar esse que seria um assalto cinematográfico, onde a gerente estava com
explosivos no corpo. Aí a polícia mostra, que está no Rondon Notícias essa matéria, se você quiser dar uma olhada, está lá um fio azul com um dispositivo parecendo que tem uma bomba. E aí a polícia foi lá, agiu rapidamente. Na casa da pessoa, da gerente do Banco do Brasil, lá da Zona Leste, os bandidos ficaram com os familiares reféns. Quando a polícia chegou, eles conseguiram fugir. Então, os cumprimentos à polícia militar por este feito, se não fora isso, mais uma situação muito grave teria se estabelecido aqui na vida dessa gerente, da família dela, enfim. Então tá aí. Ontem o delegado convocou uma coletiva e deu todas as informações que estão no site rondonoticias.com.br. Tem inclusive a foto do dispositivo que estava no corpo da mulher. E o delegado fez uma série de digressões, falou tempão sobre essa questão. Ele contou que o esposo e os filhos da mulher foram rendidos, eram 3 criminosos, eles queriam R$1 milhão. Acontece que o banco, ele tem uma hora programada para abrir, antes disso não abre o cofre, e por conta dessa situação, tudo isso colaborou para que a moça, gerente do banco, tivesse a vida, então, mantida, porque do jeito que eles fizeram com ela, era provável até que, se houvesse a mesma questão do dispositivo no corpo dela, poxa vida, o que poderia ter ocorrido? Graças a Deus, tudo chegou a bom termo. Bom, eu vou fazer o segundo intervalo, eu volto na sequência da Voz do Povo. Estou com uma pauta bem extensa aqui no programa, bem extensa. Na volta eu já venho atendendo Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Atenção empresários, comerciantes e clientes. De acordo com o decreto estadual, siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Utilize máscara ao entrar no estabelecimento comercial. Use álcool em gel, lave sempre as mãos com água e sabão. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento de 2 metros. E só saia de casa se realmente necessário. Um apoio do Sebrae, que agradece todo o esforço em prol de uma comunidade mais saudável e empreendedora. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o terceiro bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, de segunda a sexta-feira, trazendo sempre assunto de interesse social. Neste momento, lá no CPA, os comerciantes fazem protestos contra as medidas do governo do estado de isolamento
no combate à Covid-19. Então, o ouvinte acaba de me informar, me manda inclusive as fotografias aqui da situação. Tá aí. Bom, o ouvinte me pergunta o que eu acho a respeito do atendimento que o município vem dando aí, município de Porto Velho, a pessoas que nascem no Acre, no Amazonas e na Bolívia no trato à Covid-19. Ele quer minha opinião. Aliás, ontem tem uma matéria que está no rondonoticias.com.br, se você puder acompanhar, meu ouvinte. Peço a gentileza para você seguir a página do site nas redes sociais. O prefeito reclama, o prefeito daqui reclama, daqui a pouco eu dou minha opinião. O prefeito reclama de que a taxa de ocupação dos leitos hospitalares em Porto Velho está colapsada, a taxa acabou. Segundo o prefeito, a solução é vacinando mesmo e tudo mais. O ritmo é muito lento, diz o prefeito, e diversos fatores têm contribuído para isso, dentre eles o atendimento às pessoas aqui dos municípios vizinhos, inclusive do Acre, do Amazonas, aqui na parte de Humaitá, aqui no Amazonas, e por aí, Canutama, no Amazonas. Esses municípios amazonenses são colados aqui à capital. O prefeito fala que é dura a situação, por isso que colapsou. Deixa eu ver se diz mais alguma coisa. Porto Velho registrou até agora mais de 56 mil casos e tal. Bom, compra da vacina. O município já afirmou compromisso em adesão ao consórcio nacional municipal de compra das vacinas. Falta o governo fazer isto. Muito bem. O que eu acho disto? Olha, eu acho que o senso de humanidade deve estar acima de qualquer coisa no atendimento a essas pessoas, né? Como é que o sujeito chega doente no lugar e, tendo condição de tratá-lo, o município pode rejeitá-lo? Se ele quer minha opinião, eu acho que tem que tratar sim. O sujeito, quando procura, o brasileiro quase sempre não vai ao médico, e quando ele procura é porque ele está realmente precisando. Então, para o meu ouvinte que pergunta, eu acho que deve sim tratar a pessoa, dar o tratamento. É questão de humanidade, é questão de coração também. Então, o ouvinte que me pergunta, a minha opinião é que trate. Como é que vai rejeitar uma pessoa doente, né? Bom, vamos atender Sua Excelência ouvindo do programa. Olha aí, o professor Wilson já está falando comigo aqui, ó. Boa tarde, amigo Alimar. Eu acabei de registrar, professor, aqui, sua saída do hospital. É só andar na cidade, mercados, bancos, lotéricas, onde estão tudo lotados. Tá aí. Estamos na linha Triunfo, ligado na Voz do Povo. Ligados. É o Edson Pimentel que está ligado lá. O Luiz Carlos Pereira, o comunicador, também está no Garra Igarapé, e a Léa Costa também está na Voz do Povo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para a gente fazer os registros e a gente vai começar a atender, passar para a próxima pauta do programa. Bom, vamos à próxima pauta da Voz do Povo, enquanto você prepara seu comentário. O prefeito Hildon Chaves tomou uma medida que, embora antipática, mas vai certamente melhorar a fisionomia da cidade de Porto Velho, que no centro é uma cidade muito feia. Aliás, quase sempre as cidades antigas, centro de cidades antigas, são feias. Este Porto Velho aqui é horrível, né? Embora que a gente ame essa cidade, mas o centro é horrível, esculhambado, arrebentado. E o prefeito, então, está tirando os ambulantes da rua. O certo era construir um espaço também para essa gente que vive do suor do próprio rosto e ganha o pão para sustentar suas famílias. O prefeito está tirando os ambulantes das ruas e a matéria diz que a prefeitura fará nos próximos dias, então, a desocupação desses ambientes que foram invadidos, espaços públicos, calçadas e tudo mais, cujas ações beneficiarão muito a cidade, atendimento ao Código de Postura. Segundo o diretor do departamento, Cristian Lima, parte das desocupações, dispensação judicial,
é o caso do residencial Morar Melhor, de habitações populares, na Rua Miguel Cervantes, do Aeroclube. Neste local, a área de equipamento comunitário foi ocupada irregularmente, eles estão tirando. E essa situação, segundo ele, no condomínio Rio de Janeiro 3, alguns moradores invadiram parte do logradouro público, vão ser retirados também. A previsão, diz a matéria, que está no rondonoticias.com.br, é de que 8 desapropriações sejam executadas durante este mês. Denúncias podem ser feitas também pelo telefone 0800 647 1390 3901 3134. São os telefones que você pode ligar para a questão de quem invadiu o próprio público. Outro fato que eu quero trazer à baila aqui diz respeito a uma ação do município de Porto Velho, que por conta da superlotação do cemitério, ou dos cemitérios, são do município, no caso, o prefeito está licitando a aquisição de 1.800 gavetas destinadas a sepultamento, pois o espaço no cemitério de Santo Antônio, o maior do município de Porto Velho, chegou ao seu limite. As gavetas serão utilizadas enquanto outro cemitério municipal é construído. O edital para a compra das gavetas foi lançado em fevereiro. E ontem, então, a Superintendência de Licitação realizou o pregão e está esperando, está vendo as propostas. O prefeito determinou prioridade máxima, haja vista o número de mortes sucedendo em Porto Velho. Como de resto, claro, em todo o estado. Esta é uma situação cujo sintoma dela deveria dar margem a grandes reflexões, sobretudo as pessoas desavisadas que não estão respeitando esta doença. Está aí, ó. A prefeitura dizendo que o cemitério de Santo Antônio, o maior de Porto Velho, já esgotou sua capacidade. E as pessoas continuam brincando, se aglomerando. Como seria desejável que o exemplo não viesse pela dor, né? Poxa vida. Todo mundo está vendo que o negócio não está de brincadeira. Será que as pessoas só vão tomar cuidado quando bater na porta da casa delas essa doença? Quando levar um ente querido? Será que é por aí mesmo? Será que não está na hora de pensar melhor essa questão? Francamente, hein? E por conta disso, então, o governo está na rua. Está fechando, inclusive, os locais, e a gente tem visto aqui algumas ações nesse sentido. Essa madrugada já estiveram aí fechando locais públicos, e doravante a situação vai ser assim, ó. Pessoas que circulam nas ruas, fora dos horários estabelecidos pelo decreto, vão ter que justificar. Ó, eu estou indo na farmácia, olha, eu estou indo no hospital. Olha, fulano tal está doente aqui no meu carro. Olha, eu estou doente. Enfim, tem que apertar mesmo essa fiscalização. É um controle válido que tem que prevalecer. E essa nova medida restringe, então, o acesso às vias públicas nos finais de semana, também nos feriados e tudo mais. Quem precisar sair de casa, é bom observar. Só deve sair com justificativa na ponta da língua ou documento informando da necessidade. Como eu disse, tenho dito aqui, tenho procurado fazer os esclarecimentos, a circulação de pessoas em espaço público está restrita. Segundo o regramento, é permitida apenas situação de extrema necessidade, em que envolva o tráfego de ambulâncias, o serviço de entrega de alimentos, com exceção de bebidas alcoólicas, transporte de produtos farmacológicos, medicamentos e insumos médicos hospitalares, deslocamento de pessoas que prestam serviço de assistência a idosos, doentes, crianças, deficientes, profissionais de saúde, profissionais da imprensa
entre outras determinações que estão no decreto. A declaração para a circulação de trabalhadores de empresas privadas deve ser disponibilizada pela empresa. A declaração para a circulação de servidores públicos também. Em caso de falsificação de documento, com o intuito de obter vantagem para circular em locais e horários restritos, o sujeito vai levar uma lapada, hein? Podem ocorrer sanções penais e administrativas. Ótimo, é assim que tem que ser. Faz um cadeião daquele do SESI, pisou na bola, leva pra lá. Deixa o cara mofando a noite toda lá para ele tomar um susto. De manhã faz o inquérito, ele vai passar a responder. Não dá para estar brincando mais com essa doença, não. Bom, eu já falei então dessa operação. Deixa eu ver o que mais tem aqui na pauta da Voz do Povo. Muita coisa aqui para nós. Bom, eu vou fazer um intervalo. Está na hora do intervalo. Eu quero me reportar mais uma vez essa carta dos governadores. Tomara que o governador Marco Rocha repense essa fidelidade dele ao Bolsonaro. Assine essa carta, governador. Essa carta é apenas um reforço ao presidente, pedindo vacinas. Não custa nada. O presidente vai ficar bravo com o senhor não, governador? Assina essa carta aí, governador. Volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Atenção empresários, comerciantes e clientes. De acordo com o decreto estadual, siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Utilize máscara ao entrar no estabelecimento comercial. Use álcool em gel, lave sempre as mãos com água e sabão. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento de 2 metros. E só saia de casa se realmente necessário. Um apoio do Sebrae, que agradece todo o esforço em prol de uma comunidade mais saudável e empreendedora. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu último bloco aqui, debatendo assunto de interesse social, conversando com sua excelência ouvinte. Eu abri o programa aqui, aliás o programa foi aberto hoje, cheguei um pouquinho atrasado, e tocou o hino de Rondônia. E os ouvintes maciçamente lembraram aqui do professor Francisco Matias. Eu também não esqueci, não. Até escrevi uma crônica que eu publico amanhã. Desde segunda-feira eu venho sendo cobrado aqui por esta crônica. No final do programa, eu vou ler a crônica que eu escrevi em homenagem ao meu amigo Francisco Matias, que durante quase 30 anos me substituiu nos programas que eu faço. Ele dizia até que ele era o step de luxo meu. E a gente ficava brincando até, porque todo convidado que entrava, quando eu recebo alguém para entrevistar, eu digo: seja bem-vindo aos microfones da Voz do Povo. E o Matias dizia assim: estamos recebendo um convidado muito especial.
E o José e eu, o Francisco aqui, brincávamos com ele. Pô, todo mundo é especial. E, enfim, e ficou essa grande lembrança aqui do professor Matias. No dia que ele morreu, no dia seguinte eu quase não conseguia fazer a voz do povo aqui. Escrevi então essa lembrança para ele, que daqui a pouco eu vou ler, tá? Daqui um pouquinho, quando eu estiver encerrando a voz do povo, quero encerrar com essa homenagem nessa semana que ele morreu no domingo, né? Esta semana agora, domingo que vem faz 8 dias. E antes disso, eu vou publicar na minha rede social, vou publicar no meu Facebook nesse final de semana a crônica do professor. Se vocês depois quiserem ler lá, vai estar lá a crônica de homenagem a ele, em homenagem a ele. Mas a gente sente ainda muito a falta dele aqui na Voz do Povo. Eu até brinquei um dia desse aqui, pô, tomara que o Matias volte logo pra gente fazer um programa aqui, para ele contar o que passou no hospital e fazer uma graça sobre isso, enfim. Mas Deus preferiu levá-lo, ele deve estar dando aulas lá no céu sobre as coisas de Rondônia que tanto ele amava, né? Então daqui a pouco eu falo dessa crônica. Vamos dar sequência à Voz do Povo. A Marília tá ligada no programa aqui. Deixa eu atender o ouvinte do programa aqui, porque senão o ouvinte é que é razão de ser da Voz do Povo. A Marília tá me dizendo assim, olha só, quantas vitórias a Voz do Povo tá tendo. Não tira o programa do ar nessa semana que vem. Marília, eu vou ter que tirar. O José não tá se sentindo bem, e a pessoa que esteve aqui sabia que estava doente. Foi no sábado, eu não estava, mas eu tô dada... Quem tá me vendo aqui com as imagens aqui, o Júnior tá aqui do meu lado, nós estamos meio metro um do outro. E eu tô falando sem máscara, porque não tem como fazer o programa com a máscara. De modo que eu, então, considerando que o José não está bem, eu vou ter que fazer, então, semana que vem, suspender o programa até que eu não estou assistindo nada, graças a Deus, mas, de qualquer sorte, ele fez o teste, deve ficar pronto na segunda ou na terça, não sei. É provável que semana que vem, logo nesses primeiros dias, não tenha, ou se Deus... se ele tiver, aí eu vou ter que suspender mesmo. Aí vou ter que eu ir lá. Bom, então a Marília cumprimenta a Voz do Povo por esse feito lá no Gonçalves. A Marília está lá no Gonçalves agora. Está dizendo agora estão tomando a temperatura e estão então olhando com mais critério. Tá aí a prestação de serviço da Voz do Povo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Vamos continuar, vamos atender então Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Ver quem está aqui no programa. Vamos ver então. Boa tarde, amigo. Parabéns pela prestação de serviço que a Voz do Povo faz. Se juntar todos os programas aqui, não tem nenhum que preste serviço como vocês aí. Quem está me dizendo é o Antônio Manuel. Obrigado, Antônio Manuel. Que maravilha. Por que a mídia não divulga boas do presidente, hein? Por que só os governadores são contra ele? É o Eduardo Manuel da Silva, do JK. O Bolsonaro tem muitos feitos, sim. Só a ladruagem petista que ele deu uma brecada aí já é muita coisa, né? O problema dele é que ele tem que calar a boca, né? Fala besteira demais esse presidente, meu Deus. Já há muitos anos que não tem projeto que se aproveite da classe política rondoniense, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Só comenda horrorosa. Mudar o nome de ruas, escolas, é o Eliel Medeiros que está me dizendo aqui. Foi sobre a comenda que o deputado Adelino Folador de Ariquemes deu ao presidente do Senado. Ele deu uma comenda ao colar do mérito legislativo. A maior comenda legislativa ele deu para o presidente do Senado, porque é filho daqui. Aí podia fazer uma fila na porta do gabinete dele, todo mundo que nasceu aqui, quer uma comenda também. O que esse presidente do Senado já fez para o Porto Velho, pelo Estado? Nada. Aliás, que nem vem mais aqui. Deixa eu abraçar a Luzia Pires, ligada na Voz do Povo, o Sargento Coelho também. O Zé do Caladinho, toma bastante água com limão, José. Animal, o auxílio está muito pouco, R$250. Ministério da Cidadania, verifique as contas de poupança. Tiveram muita gente que receberam. Boa tarde, José, obrigado. É o Zé do Caladinho. Boa tarde, amigo, que Deus guarde dessa doença chinesa. É o Enio Mendonça. Olá, gostaria de saber porque o governador... eu não vou usar esse termo aqui, vou colocar como aliado, tá, ô Zé Araújo?
Porque o governador, gostaria de saber porque o governador tão, mudando o termo, aliado do Bolsonaro, não pede que cheguem mais vacinas. Zé de Araújo. Pergunte ao secretário de Saúde por que na cabeça dele a academia são os mesmos que botecos. De onde que ele tirou isso? Trabalha em uma academia que é higienizada de hora em hora, com restrição de pessoas por hora. Os empresários não têm culpa. Está me dizendo meu ouvinte, pediu para não se identificar. O Júnior de Leon. Bolsonaro se perdeu na pandemia, vai negar o vírus para sempre, não tem humildade de admitir que errou e minimizar a pandemia. É uma vergonha. O Chile já vacinou mais do que o Brasil. É verdade, eu vi isso também. Vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvido do programa. Você está certíssimo, precisamos de vacina, não tem jeito. O povo precisa trabalhar, mas com saúde. Abrir tudo sem leito de UTI, sem vacina, não dá. É Dona Maria Helena do Tancredo Neves. Eu vou abrir um parêntese aqui para mais uma situação que a Voz do Povo se antecipou. A Voz do Povo se antecipou aqui no programa. Na verdade, no início da semana, e quem ouviu o programa vai confirmar, eu então pedir ao chefe de poderes que de cada orçamento que eles gerem, eles possam destinar um valor, assim como fez a Assembleia Legislativa, na gestão do deputado Laerte Gomes, comprou leitos, por exemplo, a Assembleia lá no Hospital do Amor. Significa que o orçamento é gordo nesses poderes, e eu pedi aqui então que se reunissem os 3 chefes de poderes, o presidente do Poder Legislativo, Redano, o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Paulo Quioche, e o governador do estado, cada um destinasse de cada orçamento desse aí um valor para ajudar nas vacinas. Eu pedi isso na semana, segunda ou terça-feira, eu não me lembro. Ontem, o governador gravou uma live nessa intenção, nessa direção, de que o estado já possa também pôr a mão nos bolsos e comprar vacina. Esse dinheiro o qual eu me referi é exatamente para a compra de vacinas. Certo? Pois bem, então ontem, na live que o chefe do executivo fez, já levanta-se a possibilidade da compra dessas vacinas. Então, é a Voz do Povo na vanguarda de tudo isso, e os ouvintes estão de parabéns. Obrigado aí, a Sua Excelência, o ouvinte do programa aí, que prestigia a Voz do Povo, programa na vanguarda aí. Dona Maria Eliette, ligada na Voz do Povo, continua assim, que Deus abençoe sempre, amém, muito obrigado. O senhor acredita na profilaxia da Covid-19? É o Eliel Medeiros. Eliel, nós não temos opção. A profilaxia, que é o azitromicina, ivermectina, hidrocloroquina e outras coisas aí. Não temos opção. Eu acho que a gente se agarra em qualquer força para passar por esse vírus. Eu não sei se eu acredito nessa questão. Eu estou tomando. Desde a semana passada eu venho tomando a ivermectina, eu venho tomando a cloroquina não, mas a azitromicina. Eu sou um medroso desse vírus, como eu tenho dito aqui para vocês. Ele me pergunta se eu acredito. É o que tem. Eu acho que é o que está salvando vidas, pelo que eu tenho notícia. Eu tenho notícia de pessoas que estão nas UPAs, médicos com os quais eu tenho uma relação próxima, que me dizem que esses são os remédios que estão sendo usados lá. Então não tem outra saída. A Elaine Alves, boa tarde, Elaine, muito obrigado aí pelo prestígio da sua audiência. Vamos atender Sua Excelência ouvindo do programa rapidinho, que eu quero chegar na crônica do professor Matias, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui na Voz do Povo. Muita gente ligada conosco aqui. Deixa eu atender o ouvinte rapidinho. Vou correr para poder dar tempo de eu ler a crônica do professor que eu escrevi, tá bom? Vamos lá então.
O nosso presidente não tem culpa da pandemia, infelizmente, às vezes ele fala demais, mas isso não muda o fato de ter feito o auxílio emergencial que salvou vidas. É verdade, Dani, você tem razão nesse ponto, parabéns ao presidente. Olá, me chamo Otacílio, quando é que o senhor vai falar sobre as vacinas dos distritos? Eu falei a semana todinha aqui, Otacílio. A secretaria, inclusive, deu uma nota disto, tá, Otacílio? A vacina era para ter chegado aí já, pelo menos que a nota diz que sim. Concordo com o Marimar, o Bolsonaro não tem medo do vírus porque a gente fica puxando o saco dele. É o Pedro Henrique. Amigos da Caiari, ótimo final de semana, é o Johnny Cowboy. Boa tarde, Arimar. O governador deve fidelidade ao povo de Rondônia, não ao presidente, é o Zé Roberto do 4 de janeiro. Está vendo uma carreata de lockdown. É o Jean Santiago do bairro Socialista. Deviam criticar o presidente, isso sim, esqueceu o Rondônia. Parabéns, Arimar, precisamos relembrar as pessoas que um pouco de amor não faz mal a ninguém. A Jéssica Silva. Nunca vi um presidente tão insensível com a dor, diz o Iago, o professor Iago Pardal. Ele está em Zurique, na Alemanha. Meu Deus do céu, olha onde está chegando a voz do povo. Nunca vi um presidente tão insensível com a dor das pessoas. Esse homem não é brasileiro. Tirou do ministério um homem competente e colocou um verdadeiro pardal. É o Iago, está em Zurique, na Suíça. O negócio não está de brincadeira. Tem gente que trabalha nos hospitais, quando entram, já estão em depressão. É o Aparecido do bairro Nossa Senhora Auxiliadora. Boa tarde, Arimar. Todas as vacinas fabricadas no país pela Fiocruz e Butantan foram compradas pelo governo federal. Isso é só oportunismo dos governadores, diz o Luiz Lucas. O que abre domingo, hein? Produção, me diz aí, é o Cleiton Lima. Quanto ao novo cemitério, tem que ser construído logo. Já faz tempo que estão fazendo enterros na área alagada. É a dona Rosângela Magalhães. Isso era para ter sido feito há 2 gestões, diz o Sargento Coelho. Esse cara que foi aí sabendo que estava com sintomas da Covid é doloso. Quantos deputados cortaram as benesses? Cortaram nada. Tem outras situações que depois eu te digo. Deixa eu ler a crônica do professor Francisco Matias, que eu escrevi amanhã. Ela está no meu Facebook, Arimar Souza de Sá. Quem quiser ler, está lá. A crônica diz: professor Matias, um escultor de ideias, um contador de histórias da vida de Rondônia. Saudades. Faleceu na quinta-feira, 25, em Porto Velho, o maior arquivo da história sociopolítica de Rondônia e um dos maiores ícones da comunicação deste estado, o professor Francisco Matias dos Santos, aos 67 anos. Matias era um escultor de ideias, professor, comunicador, historiador, analista político e, por minha conta, que eu sempre dizia aqui no programa para ele, cantor, jogador de futebol, como eu próprio costumava dizer em tom de brincadeira por ocasião de suas entrevistas. A despeito da grandeza de seu talento e intelecto, Matias era um homem simples. Na sua passagem por estes prados imensos, deixou um legado histórico excepcional e nos honrou com sua presença. Com os olhos de lince, o professor Matias percorreu os nossos municípios desde a criação, recolhendo informações e brindando-nos com a profundidade de seus conhecimentos, com os livros Pioneiros, Ocupação Humana e Política de Rondônia, Formação Histórica de Rondônia, Síntese da Formação Histórica de Rondônia e a Trajetória da Advocacia em Rondônia. Que pena, hein? Que ele foi embora tão cedo. Tinha muitos sonhos ainda a realizar. E todos os seus 67 anos vividos são agora apenas pontos que ficarão para a história, ficarão para trás. Foi um homem de coração gigante e de atitudes nobres. Dir-se-ia, foi também um singularíssimo poeta amazônico que chamava as castanheiras de irmãs e as seringueiras de mãe, essas árvores fantásticas que, parindo leite, sustentaram por décadas e décadas o povo desta terra e serviram de mote e reforço às histórias que o professor Matias contava. Matias era o meu grande parceiro da comunicação. Convidei-o várias vezes para os meus programas, porque sua presença me enchia de alegrias. E as entrevistas eram sempre joviais. Embora com algumas pintadas de sal, sempre rendiam grandes audiências. Foi convidado
foi o convidado que melhor me entendi na condição de entrevistador. Quando provocado, Matias sabia cada detalhe dos nomes das ruas de Porto Velho, do estado de Rondônia, bairros e a sanha da história dos nossos heróis que permitiram cada homenagem no nome das ruas. Eu até tentei várias vezes fazer algumas pegadinhas ao vivo com o Matias, mas eu perdi em todas. Ele matava a charada antes mesmo que eu concluísse a pretensão. Jamais senti no professor Matias o espírito da revanche, do ódio, das divergências religiosas ou políticas. Matias era, na essência, um conciliador. Sempre me fazia confidências contando suas lindas histórias de vida e enumerando as cercas de arame farpado que transpôs e o triunfo de suas conquistas. Todas elas patrocinadas pela sua inteligência. Como dizia o pensador da humanidade Vitor Hugo, a vida não é a vida que vivemos, senão a honra e a glória construída. E nesse quesito, nosso querido mestre, professor Matias, cumpriu com fidedignidade o papel que lhe coube no concerto social rondoniense. Matias, homem do meu tempo, na verdade Matias não morreu não. Estará sempre entre nós pelo exemplo cristalizado em suas obras. O seu último livro, por ironia do destino, ficou para impressão, o Tratado de Petrópolis, onde ele fala da Bolívia, fala do caudilho amazônico e tudo mais, e a gente ficou na esperança de ver esse livro, certamente veremos. Tudo para dizer da grandeza e da sabedoria do professor Matias, desse espírito de luz que nos deixou precocemente, vitimado pela Covid-19. Desde a década de 90, ele me substituía na apresentação do programa Hora do Povo, que fiz na Rádio Rondônia, ponto de exclamação na Rede TV e a Voz do Povo nas rádios Caiari e Cultura. Quando o Matias se apresentava aos ouvintes, ele dizia: eu sou o professor Francisco Matias, estou substituindo o titular do programa Arimar Souza de Sá, e no misto de cultivo a nossa amizade e orgulho para nós, ele complementava assim: eu sou o estepe de luxo do Arimar, e os ouvintes adoravam. Homens como o professor Matias merecem na lápide do seu túmulo palavras assim: aqui jaz um construtor de esperanças, um homem simples, que fez de seu ofício um sacerdócio e com grandeza e sabedoria contou as histórias de Rondônia e deixou um enorme legado para as gerações vindouras se deleitar. Fica aí no céu, professor. Que Deus o abençoe. Até segunda. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo, de volta na segunda-feira, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas.